sempre uma alegria estarmos reunidos como igreja, adorando ao Senhor e poder ouvir e compartilhar essa palavra. Amém? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Vou estar lendo dois textos. O primeiro é João, capítulo 12, versos 42 e 43. E um texto muito conhecido, que é Josué 24:15. Eu queria hoje falar sobre o poder das nossas decisões. O poder das nossas decisões. E a palavra de Deus diz assim, João 12, 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, ou seja, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E Josué 24:15. Josué 24:15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? O poder das nossas decisões. Quantas decisões nós precisamos tomar? Não é verdade? Até não tomar uma decisão é o que? Uma decisão. E hoje a gente gostaria de compartilhar o que a palavra de Deus diz. Então eu creio que o Espírito Santo também tem a nos esclarecer, ele tem a nos dar direção. Eu creio também que muitas pessoas aqui precisam tomar algum tipo de decisão, e hoje estão aqui porque querem uma resposta. E eu peço em nome de Jesus que você receba essa resposta de Deus. Amém? Muitas decisões, né? Agora, nós sabemos que existem decisões que talvez não vão fazer muita diferença, né? Talvez o que você comeu hoje, o tempo que você dormiu, ou talvez a roupa que você escolheu. Mas também tem decisões que são determinantes na nossa vida, e elas não vão influenciar só no nosso presente ou no nosso futuro, mas muitas decisões vão interferir na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos entender que Deus age em conformidade com a medida e a qualidade da nossa fé. Deus age em conformidade com a medida e a qualidade da nossa fé pelas escolhas que nós fazemos. E quando nós olhamos para a palavra, e esses dois textos eles nos mostram algumas decisões que foram tomadas, né, os tipos de decisões. Quando a gente olha para esse primeiro texto, o texto de João, quando esse texto declara que muitos líderes dos judeus creram na palavra de Jesus, creram que ele era o Messias, creram que a palavra dele era de salvação, mas infelizmente não confessaram a sua fé. Infelizmente eles não quiseram seguir Jesus. E o texto esclarece que eles não quiseram seguir Jesus porque eles preferiram a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. Em outra tradução diz que eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Talvez eles não quisessem perder as regalias por serem líderes. Talvez eles não aceitaram
a Cristo, seguir a Cristo, porque talvez na cabeça deles eles iriam perder privilégios. E quando nós pensamos que algumas decisões nós podemos pagar um alto preço, isso nos faz refletir muito. Mas também no texto de Josué, ele faz uma pergunta para os líderes: quem eles iriam escolher para servir? E algo maravilhoso na vida de Josué, irmãos, é que ele fez uma decisão antes, quando havia ainda uma promessa de uma terra prometida. Josué fez uma decisão, confirmou a decisão dele no deserto, quando eles estavam conquistando a terra que Deus prometeu. E Josué também foi fiel depois, quando eles conquistaram a terra. E todas as bênçãos que ele recebeu, não só ele, mas também Caleb, que foram os dois que foram fiéis. Eles foram os únicos dos 12 espias que foram olhar a terra que Deus prometeu, que manava leite e mel. Eles foram os únicos que puderam desfrutar, que receberam a terra, puderam desfrutar da bênção do Senhor, porque a decisão deles foi de ser fiéis até o fim. A palavra de Deus, ela revela tantos personagens, tantos homens, tantas mulheres, que um dia tiveram que tomar decisões. E essas decisões interferiram diretamente em suas vidas. Quando a gente olha para Jesus, a decisão de ser fiel até o fim, porque ele tinha um propósito que o Senhor Deus, o seu Pai, tinha colocado no seu coração. E ele se fez homem para provar que cada um de nós poderíamos também ser fiéis. Quando a gente olha para Moisés recebendo uma missão de libertador, se tornando um profeta de Deus, libertador do povo que estava escravizado no Egito. Que privilégio ser o líder de uma libertação. Mas quando ele foi levantado, dúvidas surgiram. Ele tinha que tomar uma decisão e tomou a melhor. Ele se sentiu limitado, mas o Senhor foi fiel, colocando pessoas para ajudá-lo naquele propósito. Nós sabemos também que a palavra relata que em alguns momentos ele acabou errando. Quem não lembra do momento em que o Senhor, que o povo estava murmurando, querendo água, querendo comida, e ele chega para Deus e Deus diz: toque na rocha, que de lá sairá água. E ele, em vez de tocar, ele bateu, porque estava irritado com o povo. E por causa dessa decisão, ele não pôde pisar na terra prometida. Então a gente começa a olhar para a palavra de Deus e ver que as nossas decisões, elas são significativas, elas têm o poder de mudar. E algo maravilhoso, irmãos, que Deus nos permite é termos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. Mas algo também mais maravilhoso ainda, sabe o que é? É que o Senhor não nos deixa perdidos nessas escolhas. Ele deixou o Espírito Santo, o seu consolador, o seu conselheiro, para que nós venhamos a buscar nele a orientação para as decisões que nós precisamos tomar. E nós precisamos entender também que até o nosso ato, a nossa escolha de ter fé, ela também é um livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de termos fé em Jesus, no sangue de Jesus, no poder de Jesus. Nós temos o livre-arbítrio de entender, irmãos, que a orientação do Espírito Santo é a melhor para as nossas vidas. Um conceito de fé que eu encontrei
que é fé, é escolher como fato que Deus é. Fé é escolher, é uma decisão. Fato de que Deus é. Ele é o quê? Tudo. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento. E isso é uma decisão nossa, nós entendermos que Deus é tudo em nós, e Ele é tudo, e Ele pode fazer tudo através de nós também. E é uma escolha nossa também, uma decisão entendermos que a palavra de Deus, ela é perfeita. É uma decisão nossa de entendermos e escolhermos fazer aquilo que a palavra da verdade diz. Hoje muitas pessoas querem mudar essa palavra, dizem que ela está desatualizada, que ela é antiga, mas também nós podemos ter um ato de fé, escolher ter fé de que a verdade do Senhor é absoluta em nossas vidas. Amém? Agora, por quê? Porque tantas pessoas tomam decisões e não colocam em prática essa decisão? Porque tantas pessoas tomam decisões, colocam em prática, mas infelizmente não conclui, não chega até o final. E eu queria colocar algumas questões aqui para a gente refletir sobre por que as pessoas tomam decisão e não têm a atitude de colocar em prática. Um dos motivos é decisões baseadas em suas emoções e seus sentimentos. E quando nós tomamos esse tipo de decisão, quando a nossa decisão é baseada apenas, exclusivamente no nosso sentimento, nós corremos um grande risco de errar. As nossas decisões, quando nós tomamos com base só o que nós estamos sentindo, isso nos tira a visão do todo e acabamos fazendo alguma bobagem. Talvez você tome decisões exclusivamente com base na sua vontade. E quando nós tomamos decisões exclusivamente com base na nossa vontade, nós também corremos um grande risco de fracasso. Nós corremos um grande risco de ficarmos cegos e não analisarmos as consequências de que aquela decisão pode o quê? Trazer para as nossas vidas. A vontade, ela tem o poder de violar a nossa consciência e os nossos sentimentos. E um exemplo de que às vezes a vontade, o nosso desejo desenfreado, ele acaba nos conduzindo a violar a nossa consciência e nossos sentimentos, por exemplo, quando saiu uma pesquisa, e nessa pesquisa era perguntado se quem ama trai, e a maioria disse que não, quem ama não trai. E nós sabemos que isso não é verdade, porque existem muitos cônjuges que amam e traem suas esposas. Existem muitos pais que amam seus filhos e os traíram. Existem muitos filhos que amam seus pais e também os traíram. E o grande problema disso tudo é que a vontade, o desejo de alcançar, de ter, às vezes o desejo da busca de prazer, ele acaba cegando as suas escolhas. Os seus propósitos acabam ficando fora da vontade de Deus, porque o que você só quer naquele momento é satisfazer o seu desejo. E quando a gente olha também para o nosso dia a dia, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas coisas ao nosso redor tentam nos seduzir,
tentam nos fazer tomar decisões, despertar desejos, que lá no fundo às vezes a gente não quer, mas a gente é tomado, levado. Ela estava falando sobre quantas vezes uma pessoa, a gente já comprou algo que não precisava. Quantos aqui já compraram algo que não precisava? Eu levanto logo minha mão sobre ele, E eu estava vendo um vídeo onde existem marcas que trabalham o despertar do desejo das pessoas, e elas usam o quê? A visão, as cores. Então as cores dos ambientes, elas despertam alguns desejos em nós. Elas trabalham no olfato. Você chega assim na Cacau Show, dá aquela fungada lá dentro. Quem não sai pelo menos com um bombonzinho, não é verdade? A gente olha aqui aquela cachoeira de chocolate, você se pensa assim embaixo, boca aberta. Então desperta desejo. Às vezes também aquilo, nosso olfato é despertado. Quantas músicas, irmãos? Nós precisamos ter cuidado com as músicas que nós estamos ouvindo, porque elas também despertam nossos desejos. Bom nós estar no nosso carro, ou você está ali com o celular, no ônibus, telefone, ouvindo louvor, adorando, colocando aquele dia diante do Senhor para que o Senhor abençoe. E a música tem esse poder de levar os nossos pensamentos ao Senhor. Mas quantas pessoas também de manhã já botam batidão, uma sofrência, e às vezes a gente ouve até no carro dos irmãos, queima. E às vezes você acaba ouvindo e aquilo lhe leva para pensamentos, às vezes pensamentos de traição, de moralidade sexual. Nós precisamos estar enchendo o nosso coração daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável. Amém, irmão? Talvez você seja uma pessoa indecisa. Irmãos, às vezes nós ficamos indecisos realmente, e a gente precisa entender que às vezes essa indecisão é uma falta de confiança. Talvez você é indeciso porque as suas decisões elas são tomadas não porque elas são boas para você, mas sim porque às vezes você quer agradar uma pessoa, você quer uma validação de alguém, às vezes você quer ser aceito num grupo. Eu vejo muito nos jovens, convivo diariamente com eles, e interessante que quando a gente vê grupos, a gente identifica os grupos. Por quê? Porque dentro daquele grupo há uma aceitação de um determinado jeito de vestir, de falar. Então, talvez você, nessa sua decisão, você quer ser aceito. E nós precisamos entender, irmãos, que as nossas decisões, elas precisam ser convictas. As nossas decisões, elas precisam trazer bem-estar no nosso coração. Nós, quando estivermos indecisos, nós precisamos buscar prioridades, o que é mais importante. Às vezes a pessoa pensa um monte de coisa e não resolve nada. Então tenha prioridade, veja aquilo que é mais importante, pense naquilo que é bom. Às vezes você não é indeciso e pensa sempre no pior daquela decisão. Às vezes o Senhor está mostrando, olha, essa decisão, isso é o melhor para você. Talvez um problema seu é que você quer que Deus decida tudo por você. Aquilo que é nossa responsabilidade, irmãos, Deus não vai decidir por nós. Deus, Ele move o mundo para realizar aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas também Ele não vai mover uma palha para fazer aquilo que é responsabilidade sua. Não podemos, de forma nenhuma, colocar a responsabilidade para Deus
responsabilidades, por isso que você age desse jeito. E a gente precisa também ter a sabedoria nesse momento. Porque, por exemplo, se nós temos uma criança, filho, uma pessoa na nossa responsabilidade de menor, realmente nós precisamos tomar as decisões por eles. Eles não são capazes de tomar decisões para as suas vidas, então nós precisamos interferir, tomar frente. Mas quando nós temos uma pessoa já de maior, um jovem, um adulto, nós precisamos entender, por exemplo, como pais, que nós devemos delegar responsabilidades a eles. Não que eles, como menores, não assumam algum tipo de responsabilidade, nós devemos. Não é? Lá em casa a Bela é craque nisso. Vai lavar a louça, vai limpar a mesa, vai arrumar o quarto. Eu só fico supervisionando. Responsabilidade. Mas eu fiquei refletindo sobre a nossa responsabilidade como pais, quando os nossos filhos começam a se tornar adultos. Estava falando de manhã, Renato vai fazer 18 anos semana que vem. Eu ia dizer que ele se torna de maior, mas ele já me passou, né? Aí ele já é de maior. Mas, e aí, às vezes o filho diz, pai, eu já sou de maior. E às vezes eles usam algumas estratégias. Uma vez ele estava em dúvida, alguma coisa, eu disse assim, Renata, você que decide. Não, pai, fale, eu quero lhe ouvir. Você é a melhor versão minha no futuro. Acontece. Aí eu menti, né? Eu disse, acontece. Olha a aplicação dele para não assumir a responsabilidade da decisão. Eu me toquei, eu já ia dizer, peraí, tu está muito esperto. Então, pensa bem aí, porque essa decisão você pode tomar. Tem decisões que nós vamos interferir. Irmãos, mas nós, como pais, como responsáveis, nós temos que ensinar os princípios. Nós não vamos estar com eles todo o tempo. Passou 2 dias fora de casa, dormiu fora. Já pensou dormindo fora? Nós não estávamos lá. Mas o que nós precisamos estar ensinando são princípios, para que eles saibam tomar as decisões corretas, para que eles saibam escolher o que é o melhor para a vida deles. E quando eles têm o conhecimento dos princípios do Senhor, eles podem sim fazer as escolhas corretas. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, porque às vezes nós estamos sendo negligentes, nós não estamos dando ferramentas, nós não estamos ensinando os princípios que devem ser ensinados aos nossos filhos para eles tomarem as decisões. E às vezes eles, por não ter base, não ter fundamento, eles estão sendo levados facilmente por pessoas que possuem princípios totalmente fora da vontade de Deus, que muitas vezes temos envolvido com as suas palavras, com aquilo que eles oferecem. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos soltar, mas a gente tem que mostrar o caminho. É o momento, falar de Deus, que nós devemos andar o quê? No caminho com eles. Mas vai chegar um momento que a gente vai chegar e dizer, agora você vai só. E nós precisamos ter essa certeza de que o que nós poderemos fazer como pais responsáveis nós fizemos, para que depois nós não venhamos ficar com o nosso coração triste pela nossa negligência. Eles vão fazer as escolhas deles, mas nós podemos mostrar dentro da palavra de Deus
a melhor decisão que eles podem tomar em qualquer momento das suas vidas. Amém? E cuidado, viu? Cuidado, porque isso já é uma orientação dos líderes. Nós precisamos entender, irmãos, que quando alguém nos pede um conselho, a gente precisa ter um cuidado para não decidir por eles. Porque se você decidir por eles e aquilo que você indicar como a decisão que ele deve tomar não é certo, ele vai responsabilizar você. Então a gente tem que ter cuidado com o líder, porque às vezes Satanás pode estar criando uma armadilha para alguém, para derrubar você e aquela pessoa. Eu lembro muito bem quando a Adélia estava fazendo discipulado com uma irmã, e essa irmã ela estava pensando em se divorciar do seu marido, e na hora a irmã chegou assim e disse: Adélia, eu queria que a gente estivesse orando, né? Porque a palavra de Deus diz: se dois concordarem, né, em oração, o Senhor tornará aquele pedido uma realidade. E naquele momento ela queria que orasse pela separação, e a Adélia foi sábia e chega e disse: olha, irmã, a palavra de Deus diz isso aqui. É isso que a palavra de Deus diz. A decisão é sua. Então, às vezes, a pessoa ela já tomou uma decisão, ela já sabe o que ela quer, mas ela quer uma validação de alguém, para caso aquela decisão não dê certo, ela responsabilize aquela pessoa. Não quer assumir responsabilidade. E na nossa vida nós precisamos assumir responsabilidade. As nossas decisões, elas trazem riscos, sim. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos tomar decisões que vão trazer riscos, e nós não podemos ter medo em alguns momentos de correr riscos, porque hoje existe uma cultura de que tudo é sucesso, tudo é vitória, e isso não é verdade. Quando você olha para a vida dos homens de Deus, muitos caíram, muitos fracassaram, mas eles se levantaram. Eles se levantaram porque eles sabiam o Deus que eles criam. Eles entregaram suas vidas, as suas decisões, não mais para o eu, mas sim buscando a orientação de Deus. E um texto que eu gosto muito, irmãos, de estar refletido é Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Que diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, aqui dá uma resposta para as nossas dúvidas, para as nossas fraquezas. O Espírito Santo, Ele nos orienta nas nossas decisões. Nós precisamos buscar essa orientação. Às vezes nós buscamos os nossos desejos, as nossas vontades, mas a gente não tem buscado a vontade do Senhor nas nossas vidas. Às vezes, por negligência, não temos lido a Bíblia e não sabemos nem o que decidir, porque nós não sabemos a vontade de Deus. As nossas decisões, elas nos levam a uma salvação eterna ou uma condenação eterna. E nós precisamos entender isso, porque talvez as suas decisões estejam te levando para uma condenação eterna. E não é isso que Deus quer.
Jesus Cristo veio com o propósito de apresentar o plano de salvação para cada um de nós. Jesus Cristo veio se revelando como a verdade, a vida, como o caminho que nós devemos tomar. E nós precisamos entender, irmãos, que nós, em alguns momentos, vamos correr risco nas decisões. Nós vamos ter que abrir mão de alguns privilégios. Nós vamos ser criticados pela nossa decisão em servir a Cristo. Nós vamos ser zombados em alguns momentos. Vão fazer piadas com a nossa fé. Mas nós precisamos permanecer firmes nos propósitos do Senhor. Quando a gente olha para a palavra e vê a vida de Daniel, lembrei aqui agora, olhando para esses jovens aqui que participaram do retiro. Que desafio para Daniel e seus amigos, como cativos, como prisioneiros para a Babilônia. E ali alguns foram escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor. E chegou um momento em que ele disse: olha, o rei disse: quero que vocês sirvam o alimento e a bebida que nós aqui desfrutamos. E quando isso foi oferecido para aqueles escravos, e lá estava Daniel e seus amigos, eles sabiam que aquela comida, aquela bebida tinha sido oferecida a ídolos, a deuses pagãos. E naquele momento, e a palavra diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. E naquele momento ele faz a proposta: eu posso só beber água e comer vegetais? E o responsável por ele disse: não, porque se vocês aparecerem lá fracos, com o rosto mostrando que vocês não estão se alimentando direito, eu posso morrer. E aí Daniel dessa vez diz: vamos fazer o seguinte, durante 10 dias nós vamos ficar nos alimentando só de vegetais e bebendo água, e depois você olha e você vai confirmar se essa é uma decisão boa. E isso aconteceu. E naquele momento, depois de 10 dias, aquele responsável olhou e viu o semblante daqueles jovens que estavam só, que naquele momento tomaram uma decisão de não consumir aquilo que o mundo, que aqueles deuses, que aquele reino estava oferecendo para eles. Eles decidiram permanecer puros diante do Senhor. Eles poderiam naquele momento serem mortos por desobedecer a ordem do Senhor. Foi uma decisão difícil? Foi. Mas eles pagaram o preço, porque eles sabiam que aquela era a vontade de Deus. Nós temos que estar preparados a pagar o preço. Às vezes o nosso local de trabalho, às vezes dentro da nossa casa, quando você jovem toma uma decisão com Cristo, e seus pais não são e não entendem, e às vezes querem até dificultar a sua vida com Deus. Permaneça assim nos propósitos do Senhor. Às vezes nosso local de trabalho, irmãos, a gente não quer perder privilégios, a gente não quer perder posição, e a gente se contamina com os banquetes que são oferecidos para nós, banquetes que nos levam à perdição. Às vezes precisamos, quando não entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, nos envolvemos em decisões, em acordos que infelizmente desagradam totalmente o coração de Deus.
E o que nós precisamos fazer para que realmente as nossas decisões sejam corretas? O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Tudo que nós formos fazer, coloque diante de Deus. Mesmo que você tenha certeza de que aquilo já está pronto, mas coloque diante de Deus. Ore. Se você deseja que as suas decisões sejam corretas, se você deseja que ela se torne algo real na sua vida, ore, coloque diante de Deus, porque Ele vai te dar a orientação. Viu? A orientação que você precisa. Tiago 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. A gente sabe que existem decisões que nós não precisamos consultar o Senhor. É ou não é? Às vezes está claro. Ou o Senhor tem aquele negócio, ou começou a aceitar, vai ser uma bênção. Ou pensa no dízimo que eu vou dar. Só tem problema, eu tenho que dar 10%, 20% para a pessoa responsável lá dentro. Então a gente precisa entender claramente. A gente nem precisa orar por isso, porque quando a gente olha para a palavra, a gente já sabe que aquilo é um erro, aquilo é uma armadilha. Às vezes vem fácil, mas sai muito mais fácil. E às vezes nossas decisões, elas precisam de reflexão, a gente precisa refletir. Provérbios 4:26 diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde você anda. Veja bem que escolha que você está fazendo. Cuide dos seus sentimentos. Uma coisa que a gente precisa decidir é com o coração. E quando a gente decide com o coração, não é só a emoção, não é só a vontade, o desejo. A gente tem que analisar tudo, para nós termos a confirmação no nosso coração através do Espírito Santo que aquela decisão realmente é a melhor que nós precisamos tomar. Não peque. Se você entende claramente que uma decisão é um pecado, não peque. Faça uma escolha. Confie que o Senhor vai conduzir aquela situação. Mesmo que aos seus olhos seja uma perda, mas saiba que Ele vai te dar, na hora certa, o prêmio que você merece. Peça conselho. Peça conselho. Às vezes nós nos livramos tanto de decisões erradas quando nós pedimos conselho. Procure um pastor. Procure o seu líder. Se você tem alguma decisão, procure um amigo temente ao Senhor. Procure alguém que seja entendido naquela área. Às vezes você tem que fazer uma decisão no trabalho, uma decisão financeira. Quantas famílias têm sido destruídas porque as escolhas financeiras foram erradas? E essa escolha do pai ou da mãe, ela tem trazido consequência para os filhos. Então busque conselho. E para terminar, siga a vontade de Deus. Siga a vontade de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Provérbios 16:3. Amém?